Deus seja sempre louvado e engrandecido para todo sempre, né? Pois Ele é o dono de todas as coisas. Hoje eu trouxe uma mensagem para vocês e hoje eu trouxe essa Bíblia aqui. Eu gosto muito dessa Bíblia porque eu ganhei ela num sorteio. E a gente ganhar sorteio é difícil, né? Eu não sou muito bom em ganhar sorteio, não. A maioria dos sorteios eu não ganho, não. Ontem teve um sorteio lá na Central, meu número era 22. Chamaram o número 22, mas eu não ganhei, porque era a vez do sorteio das mulheres e quem ganhou foi o 22 das mulheres. Então é por isso que eu gosto dessa Bíblia, porque essa Bíblia eu ganhei no sorteio. Por isso que eu trouxe ela hoje, eu gosto muito dela. Tanto que ela está bem velhinha. Deus abençoe todos vocês, que maravilha poder estarmos todos reunidos aqui num só propósito, que é o propósito de louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Que alegria poder estarmos reunidos, que maravilha. Deus abençoe todos vocês. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, tenho certeza que se você saiu de casa para estar aqui nessa noite louvando a Deus, é porque você quer se entregar a Ele e Ele tem um propósito em sua vida. Amém. Muitas vezes o propósito de Deus para nossas vidas, Ele demora, mas Ele não deixa de vir, Ele sempre vem. Deus, Ele é perfeito em tudo que faz e Ele não vai deixar de nos abençoar em momento algum. Verdade. Deus seja louvado por essa noite, poder estarmos na sua presença. Vamos orar mais uma vez. Oremos, feche seus olhos. Nosso Deus, Pai de amor e de misericórdias, nós entregamos a Ti as nossas aflições, as nossas preocupações. Sim. Nós pedimos nesse momento que o Senhor tome conta do nosso coração, porque nós queremos ter um encontro verdadeiro contigo. Sim, Deus. E nós só podemos ter um encontro verdadeiro contigo, Pai, se o nosso coração estiver esvaziado para as coisas desse mundo. Verdade. E voltado para as coisas celestiais. Amém. Nós te pedimos que nós venhamos nos voltar para as coisas celestiais, para que nós venhamos pensar em estar contigo nos céus. Amém. Para que nós possamos estar contigo aqui também na terra. Amém. Em nome de Jesus que nós te oramos, Pai. Amém. Nós te pedimos também, te clamamos que o eu seja apagado, que o Senhor fale através desses lábios pecadores. Amém. Louvado seja o teu santo nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu queria começar essa mensagem de hoje com uma pergunta. Qual a data mais importante para o movimento adventista? Quando eu falo data, eu falo dia, mês e ano. Diz, João. Qual é a data? Diz. 22 de outubro de 1844. E se alguém te fizesse uma pergunta a mais, se alguém te fizesse assim, vocês falam muito na data de 22 de outubro de 1844, o que foi que aconteceu? Geralmente nós dizemos que foi o quê? O grande desapontamento. Geralmente quando alguém pergunta, sim, vocês falam muito de 22 de outubro de 1844, mas o que foi que aconteceu nessa data? Mas eu já digo muitas vezes, muito bom. Muitas vezes a gente diz que foi o grande desapontamento. O grande desapontamento é que um homem, é por isso que é chamado grande desapontamento, porque foi um homem chamado Guilherme Miller, 14 anos antes dessa data de 1844, ele começou a estudar. Ele estudava a Bíblia, a forma que ele estudava a Bíblia era diferente. Ele estudava Gênesis 1 e não passava para Gênesis 2 sem antes entender Gênesis 1. E ele foi estudando a Bíblia, ele estudava bastante a Bíblia, gostava de estudar a Bíblia, até que ele chegou numa profecia, até que ele chegou no livro de Daniel. E no livro de Daniel, quando ele encontrou o livro de Daniel, ele encontrou uma profecia. E ele começou a estudar essa profecia, estudava, e uma parte dessa profecia dizia que o santuário seria purificado. E ele estudando essa profecia, ele descobriu que essa profecia se cumpriria em 22 de outubro de 1844. E ele pensou, na mentalidade de Guilherme Miller, ele pensou, se o santuário será purificado, esse santuário é a terra. E como que a terra será purificada? Com a volta de Jesus. Na cabeça de Guilherme Miller, ele achava que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844.
Por isso que é chamado esse dia do grande desapontamento. Mais de 500 mil de pessoas ouviram essa mensagem e pregou essa mensagem nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Muitas pessoas acreditavam nessa pregação de Guilherme Miller. E esse povo foi chamado de os Milleritas. Só que o grande desapontamento é uma coisa muito superficial para o ano de 1844. Aconteceu outro evento, em 22 de outubro de 1844, que nós até sabemos qual foi esse evento. Qual foi esse evento? O início do juízo investigativo no Santuário Celestial. Jesus passou do lado santo para o lugar santíssimo. Isso é um pouco mais profundo a respeito da profecia de 1844. Então, quando nós falamos o grande desapontamento, isso é muito superficial. E eu tenho certeza que todo adventista precisa saber que o que aconteceu em 1844 foi o início do juízo investigativo. Eu creio que tem muitas pessoas que não conhecem, não sabem o que é o juízo investigativo. Isso não é o tema da mensagem de hoje. Eu queria falar sobre outra coisa, mas isso é um pouco mais profundo sobre a profecia que encerra em 1844. Isso é uma coisa que aconteceu no céu. Jesus ter passado do lugar santo para o lugar santíssimo não trouxe nenhum efeito aqui para a terra, nenhum efeito visível aqui na terra, porque o sol nasceu do mesmo jeito, anoiteceu do mesmo jeito, todas as coisas aconteceram normalmente quando Jesus passou de um lugar para o outro. Se tiver algum efeito, quando tiver algum efeito, vai ser quando Jesus retornar. Mas o que aconteceu de mais profundo aqui na terra, que todo adventista precisa saber, é que a partir do momento que iniciou o juízo investigativo, Deus levantou um povo. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Abra sua Bíblia aí no livro de Malaquias. Como foi que aconteceu? Deus, ele deu para Daniel nos capítulos 2 e 7 as sequências dos reinos. O primeiro reino veio Babilônia, depois de Babilônia veio a Medopérsia, depois veio a Grécia e depois Roma. Quando Daniel escreveu que Babilônia ia cair e depois iria vir a Medopérsia, quem estava no poder era a Babilônia. E era loucura para o povo, falar que Babilônia iria cair, porque Babilônia era conhecido como o reino eterno. E aconteceu que nos dias de Daniel ainda Babilônia caiu e surgiu o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa, as pessoas também não acreditavam que esse império ia cair e surgiu a Grécia. E aquelas pessoas também que viveram no auge da Grécia não compreendiam, não entendiam que Grécia um dia iria cair. E aconteceu que Grécia caiu e veio Roma imperial. Só que o que foi que aconteceu? Daniel, ele viu essa sequência dos reinos, mas ele não gastou muito tempo com esses reinos. Por quê? Porque ele pensou, o povo de Deus, ele pode resistir aos exércitos desses reinos, o povo de Deus pode resistir ao exército de todos esses reinos. Mas o que preocupou Daniel foi o outro reino que surgiria depois de Roma imperial. E Daniel, ele chamou esse reino de o chifre pequeno, Roma religiosa. Ele ficou com tanto medo de Roma religiosa que ele jejuou, ele orou muito, porque esse reino chamado de o chifre pequeno, ele apavorou Daniel, porque o povo de Deus poderia resistir a todos aqueles exércitos, mas esse reino falava coisas contra o Altíssimo. Esse reino, ele usava a própria palavra de Deus para mentir. Ele usava a palavra de Deus para enganar as pessoas. E o pior do que uma mentira é uma mentira disfarçada de verdade. E foi isso que aconteceu com Roma religiosa. Era uma mentira disfarçada de verdade, porque eles usavam a própria palavra de Deus para enganar as pessoas. Veja bem, se nós tivermos uma garrafa cheia de veneno, com escrito veneno,
num canto bem escondido dentro da nossa casa, uma garrafa de veneno com o nome veneno, uma garrafa escura num canto escondido, ela é perigosa? Não. Quem vê diz, não, aquilo ali a gente não pode tocar, é perigosa, mas está lá no cantinho dela. Pior do que uma garrafa cheia de veneno com o nome veneno escuro no canto escondido, é uma garrafa de refrigerante na porta da geladeira com o nome refrigerante cheia de veneno. É mais perigosa ou não é? Foi isso que aconteceu. Eles usavam a própria palavra de Deus. Era uma mentira disfarçada de verdade. E isso preocupou muito Daniel. Até que chegou essa profecia, que no final dessa profecia dizia que Deus iria levantar um povo no momento de maior crise. O povo de Deus estava passando por uma crise tão grande porque o povo de Deus estava sendo enganado pela própria Bíblia. E aí, no final dessa profecia, dizia que Deus iria levantar o povo. Veja bem, ninguém ousou fazer o que esse poder fez. Ninguém ousou. Babilônia não ousou fazer isso, a Grécia não ousou fazer isso, Medopécia não ousou fazer isso, mas esse poder ousou fazer isso. E é por isso que Deus precisou levantar um povo. Vamos abrir nossas Bíblias. Malaquias. No livro de Malaquias. Malaquias fala sobre esse povo que foi levantado nos últimos tempos. Malaquias capítulo 4, os últimos versículos do capítulo 4. Vamos orar mais uma vez. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta e pedimos a Tua bênção nesse momento. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz assim, todos acharam? Sim. Na minha tradução diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só, em todos os períodos da existência da terra, Deus tinha o mesmo método de resolver crises. O povo estava em uma sociedade muito ímpia. Deus estava a ponto de destruir a terra. E Deus, para resolver aquela situação, chamou um homem e sua família, Noé. Em todos os momentos da história, Deus levantava pessoas para resolver grandes crises. E Malaquias aqui está nos dizendo que no último período da história, Deus não iria levantar mais uma pessoa, duas pessoas ou uma família. Deus iria levantar um povo. E Malaquias, ele usa a imagem de um personagem para falar como seria esse povo. Malaquias junta uma profecia, pega uma profecia e diz: olha, o povo de Deus nos últimos dias, eles vão se parecer com quem? Com Elias. Não é isso que diz a Bíblia? E o que é que acontece? Para nós sabermos como que é esse povo, para nós sabermos o que é que esse povo faz, quais as características desse povo, nós precisamos entender sobre quem? Conhecer quem? Elias. Nós precisamos entender as características de Elias para nós entendermos como será esse povo nos últimos dias. O que é que acontece? Vocês lembram lá dos reinos passados? O primeiro rei foi Saul, depois de Saul veio Davi, depois Salomão, depois o reino passou para Roboão. Roboão meio que se desentendeu com o povo e o reino foi dividido. Uma parte do reino ficou governada por Jeroboão, o reino do norte, e os do sul ficaram sendo governados por Roboão. No reino do sul, de vez em quando aparecia um rei bom. De vez em quando a Bíblia diz que aparecia um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. De vez em quando aparecia um rei que agradava ao Senhor. No reino do norte não. No reino do norte, rei após rei era mau. Vinha o rei e ele fazia o que era mal perante o Senhor. Vinha outro rei e fazia pior. Vinha outro rei e fazia pior ainda. Até que chegou um rei chamado Acabe. E quando a Bíblia fala de Acabe, parece que junta os reis ruins, tudinho, bota dentro de um saco, balança e sai Acabe. O pior rei que já
aconteceu, que já reinou. E para terminar de completar, ele casa com uma mulher boa. Mulher boa, pura. Boa de morrer. Boa de morrer. Ele casa com Jezabel. E Jezabel traz para dentro do povo de Israel adoração, uma religião como adoração oficial a Baal. E o que é que acontece? No meio desse cenário terrível, Deus levanta Elias. Deus levanta Elias para lutar contra esse povo. E Elias, ele tinha 4 características que nós precisamos entender bem quando vamos falar do povo de Deus dos últimos tempos. 4 características que Elias tinha. A primeira característica, Elias era um homem santo. O seu nome já dizia, quando ele dizia, meu nome é Elias, é diferente daqui. Quando ele dizia, meu nome é Elias, as pessoas lá já entendiam ele dizendo, o Senhor é o meu Deus. É diferente, vocês lembram de Abraão? Quando Abraão dizia, meu nome é Abraão, o povo lá já entendia, pai de multidões. As pessoas já entendiam. Com Elias era do mesmo jeito. Quando Elias dizia, meu nome é Elias, as pessoas já entendiam, o Senhor é o meu Deus. Então, a primeira característica de Elias era santidade. O Senhor é o meu Deus. Só o Senhor é o meu Deus. A segunda característica de Elias, ele foi chamado para lutar contra 3 poderes do mal. Quais eram esses 3 poderes do mal? Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Ele foi chamado, ele foi levantado para lutar contra 3 poderes do mal. Primeira característica qual é? Qual é a primeira característica? Santidade. Segunda característica é que ele foi chamado para lutar contra 3 poderes do mal. A terceira característica era que ele tinha uma mensagem direta. E a gente pode encontrar a mensagem direta dele no sermão que ele fez na montanha, né? Voltem a adorar o Deus verdadeiro. Até quando vocês vão cochear entre 2 deuses? Se Baal é Deus, adorem Baal. Se Deus é o Senhor Deus, adorem a Deus. A mensagem de Elias era distintiva. Voltem a adorar o Deus verdadeiro. A mensagem de Elias era uma mensagem direta. E a quarta característica, quando ele terminou o seu ministério, ele foi levado ainda com vida para o céu. As 4 características de Elias que Malaquias pega aqui e diz, olha, o povo de Deus dos últimos dias, o povo que vai ser levantado depois de 1844, vai ter essas características. Vai ser um povo santo, vai ser um povo que vai ser levantado para lutar contra 3 poderes, vai ser um povo que tem uma mensagem distintiva, uma mensagem direta, e quando terminar esse seu ministério, vão ser levados com vida ainda para o céu. Amém. Só que lá no Apocalipse, João, ele pega essa profecia e amplia um pouquinho para nós. Vamos ler Apocalipse? Bora. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Quando João fala sobre esse povo, o povo remanescente dos últimos dias, João não chama mais eles de Elias. João agora dá as características dele e ainda dá outras características. Vamos ver quais são essas características aqui de novo? Primeira característica no capítulo 14, versículo 12. Vocês acharam? Sim. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Então, João, quando traz essa profecia, João diz, olha, o povo de Deus dos últimos dias, eles fazem o quê? Eles perseveram em santidade. Ele é um povo santo, um povo perseverante e um povo que faz o quê? Que guarda os mandamentos de Deus. Quando João traz essa profecia, João diz, olha, esse povo que Malaquias chamou de Elias, esse povo, eles perseveram em santidade. É um povo santo. Segunda característica,
Apocalipse capítulo 13 diz que esse povo dos últimos dias vai lutar contra 3 poderes do mal. Quais são esses 3 poderes? O dragão, a besta e o falso profeta. Vocês lembram que Elias, ele foi levantado para lutar contra 3 poderes de mal? O povo de Deus dos últimos dias vai ser levantado para lutar contra 3 poderes do mal. Segunda característica. Terceira característica, Apocalipse 14, versículo 6 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Elias, ele tinha uma mensagem distintiva. E aqui João está dizendo, olha, o povo de Deus dos últimos dias, eles também têm uma mensagem distintiva. Qual é a mensagem? Voltem a adorar o Deus Criador dos céus, da terra, dos mares e das fontes das águas. Voltem a adorar o Deus Criador. Só que aqui, ele dá uma característica bem interessante. Ele diz, vi outro anjo voando. João está dizendo que está havendo um mensageiro dizendo a todo mundo, voltem a adorar o Deus verdadeiro. E esse mensageiro, ele não está engatinhando, ele não está andando devagarinho, ele está voando. Sabe o que é que acontece? O povo de Deus dos últimos dias, que depois da profecia que Deus iria levantar esse povo, quando iniciasse o juízo, esse povo iria ter pressa em anunciar a mensagem. Esse povo iria se apressar em levar a mensagem de que Jesus está voltando. Porque nós entendemos, nós compreendemos os fatos de que Jesus está bem pertinho de voltar. E o que nós precisamos ter é pressa. A quarta característica, no versículo 15, diz assim: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice. Quem era que estava sobre a nuvem? Jesus. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Quando nós terminarmos essa mensagem, quando Jesus estiver voltando, nós vamos ser levados para o céu ainda com vida. Amém. É por isso que esse povo é um povo que tem as mesmas características de Elias. É por isso que Malaquias pega esse povo e diz, pega esse personagem Elias e diz: o povo de Deus dos últimos dias vai ter essas mesmas características. O povo de Deus dos últimos dias vai ser um povo santo. O povo de Deus dos últimos dias vai se levantar para lutar contra os poderes do mal. Esse povo, eles têm uma mensagem distintiva: voltem a adorar o Deus verdadeiro. E esse povo, ele vai ser levado para o céu ainda com vida. Amém. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Esse povo somos nós. Amém. Amigos, eu não me tornei adventista do sétimo dia porque é a igreja que guarda o sábado. Porque tem outras denominações que guardam o sábado. Tem ou não tem? Tem. Eu não me tornei adventista porque a gente crê que os mortos estão dormindo no pó da terra. Porque tem outras denominações que creem que os mortos estão dormindo no pó da terra. Nós nos tornamos adventistas porque existe uma profecia que diz que Deus vai levantar um povo. E esse povo tem essas características que João mostra aqui. Esse povo é o povo remanescente. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender. Não adianta nós fazermos parte do povo remanescente se nós não temos as características de Elias. Se nós não somos um povo santo.
se nós não temos pressa para anunciar a mensagem? O que é que adianta fazer parte do povo remanescente, do povo de Deus dos últimos dias, se nós não estamos fazendo o que a Bíblia diz que é para o povo de Deus dos últimos dias fazer? Não adianta fazer da igreja o nosso clube de salvação, se nós não fazemos parte desse povo salvo. Não adianta nós dizermos que fazemos parte da igreja que aguarda a volta de Jesus, que prega que Jesus está voltando, se nós não temos pressa em anunciar a mensagem, se nós não somos um povo santo. Então o convite de Deus para nós hoje é que nós tenhamos essas características. O convite de Deus para a nossa vida é que nós sejamos dentro do nosso interior um povo remanescente. E não fazer parte do povo remanescente não nos dá garantia de salvação. A garantia de salvação que nós temos é se nós escolhermos a partir de hoje ser pessoas santas, ser pessoas separadas por Deus para pregar a última mensagem de advertência nessa terra. Se nós escolhermos fazer parte desse povo, se nós escolhermos ser pessoas santas, se nós escolhermos anunciar essas verdades, nós vamos fazer parte do povo santo. Amém. De Deus dos últimos dias. Amigos, nós cremos que nós vivemos no período da última igreja do Apocalipse. Nós vivemos no período de Laodiceia. E no início do livro do Apocalipse nos mostra uma coisa muito interessante. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Diz assim, no versículo 5, eu queria ler só o finalzinho do versículo 5. Diz assim, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão eu venho a ti. Jesus dizendo, eu venho a ti. Capítulo 2, versículo 10, no finalzinho, diz, dar-te-ei a coroa da vida. Quando é que Jesus vai dar-nos a coroa da vida? Quando ele voltar. Então, quando ele está dizendo, eu vou te dar, ele vai nos dar quando ele voltar, né? Versículo 16, carta à igreja de Pérgamo agora, viu? Diz no finalzinho, arrependa-te e senão venho a ti sem demora. Carta à igreja de Tiatira agora, versículo 25 diz, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Carta à igreja de Sardes agora, capítulo 3, versículo 3, tem um trechinho aí que diz, virei como ladrão, eu venho de surpresa, eu estou vindo de surpresa. Carta à igreja de Filadélfia agora, versículo 11, no início diz, venho sem demora. A última igreja, carta à igreja de Laodiceia, versículo 20 diz, eis que estou à porta e bate. Amigos, às 6 igrejas nós encontramos um paralelo, ele dizendo, venho sem demora, venho a ti, dar-te-ei a coroa da vida, eu estou chegando. Só que na última igreja ele diz diferente. Ele diz, eu estou à porta e bato. Sabe o que é que acontece? É como se a gente estivesse esperando uma visita na nossa casa e essa pessoa disse, vindo de outra cidade, dissesse, eu estou na entrada de Açu. Depois mandasse outra mensagem, eu estou passando da rodoviária. Depois mandasse outra mensagem, estou virando na esquina do hospital. E depois mandasse uma mensagem, ei, eu estou à porta, vem abrir. Sabe o que é que acontece? Está bem pertinho. Amém. Jesus voltar. Amém. Nós vivemos no período da igreja de Laodiceia. Está bem pertinho de Jesus chegar. Está bem pertinho da promessa que ele nos fez de dizer que vinha nos buscar se cumprir.
Só que Jesus, ele tem remanescentes em todos os lugares. Ele tem um remanescente na Igreja Católica, tem um remanescente na Assembleia de Deus, ele tem um remanescente em todos os lugares. Em todo lugar Deus tem o seu remanescente. Quando nós chegarmos no céu, nós não vamos ver só adventistas do sétimo dia, nós vamos ver pessoas de outras denominações. Amém. Mas quando nós chegarmos lá, se nós chegarmos lá, nós não vamos chegar lá somente por fazer parte do povo remanescente. Nós vamos chegar lá se nós formos remanescentes, se nós formos pessoas santas, se nós formos pessoas que têm uma mensagem distintiva dizendo: voltem a adorar o Deus verdadeiro. Se formos pessoas que têm pressa em anunciar essas verdades. Nós só vamos chegar se formos pessoas que lutam contra os poderes do mal. Amigos, não tem outro meio de salvação. Malaquias está pegando um modelo de uma pessoa, dizendo: sejam como Elias, que vocês vão ser o povo remanescente dos últimos dias. Eu creio na profecia de que Deus iria levantar um povo, e eu creio que esse povo somos nós. Mas nós não adianta fazermos parte da igreja remanescente dos últimos tempos se nós não agirmos como um remanescente. Nós precisamos ser pessoas diferentes, agir como pessoas diferentes. Nós só precisamos ter essa primeira característica: pessoas santas. Elias, quando se apresentava para Acabe dizia: é você perturbador. E Elias dizia: perturbador não, perturbador é você. Eu sirvo ao Senhor Deus. Queridos, nós precisamos dizer a todo instante: o Senhor é o meu Deus. O Amém. Senhor é o meu Deus. Amém. Então o apelo que eu faço essa noite é que a gente queira fazer parte desse povo, que a gente queira se entregar a Deus e dizer: olha, eu faço parte do povo de Deus dos últimos dias. Eu quero ter essa primeira característica. Eu quero ser uma pessoa santa, separada por Deus. Se você deseja fazer parte desse povo, fique de pé agora para nós orarmos. Feche seus olhos. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdias, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, com o desejo de fazer parte do povo remanescente, com o desejo de ter a primeira característica citada, Sim, com o desejo de ser um povo santo, separado, para cumprir a Tua obra, Amém. para anunciar: voltem a adorar ao Deus verdadeiro. Amém, Deus. Porque só há um Deus verdadeiro, e esse Deus é o Senhor Deus, Verdade, o nosso Senhor. Deus, o Deus que nos libertou. Um dia nós fomos libertados do pecado, e esse Deus que nos libertou é o Deus que está aqui nesse momento do nosso lado, nos Amém, abraçando, Senhor. nos chamando de filhos. Sim, Senhor. E nós temos o desejo, Pai, de sermos filhos obedientes, de sermos filhos que cumprem as ordens do Pai. Sim, Deus. Nós sabemos que o Senhor está prestes a nos buscar. Nós sabemos que o Senhor está prestes a aparecer nas nuvens do céu. E nós queremos ter um encontro contigo, Pai, nas mansões celestiais. Amém. Nós queremos nos entregar a Ti Sim, Deus. nesse momento para fazer parte do povo de Deus dos últimos dias. Sim, Pai. Nós pedimos uma transformação dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.